Dai-me de beber, vaqueiro. Boa tarde a todos, uma ótima sexta-feira. Que Deus, a Jurema Sagrada, continue sempre nos abençoando, nos abençoando com boa sorte, nos abençoando com a vida longa, abençoando a nossa casa, com fartura, com paz e com muita alegria e o mais importante, com muito amor no coração. Hoje eu quero abordar um assunto que eu acho que é interessante para ser abordado. E eu vou falar isso aqui, eu posso falar pela minha família. É muito ruim quando nós chegamos nas casas e vimos que a casa está dividida. É muito ruim quando nós somos procurados, por pessoas de outras casas e que você vê o discípulo fomentando a discórdia. O comportamento dos sacerdotes, dos juremeiros, dos padrinhos, de minha família, da família espiritual a qual eu faço parte, é sempre coibir esse tipo de atitude. Nós não aceitamos esse tipo de coisa, porque nós achamos isso uma coisa muito ruim, muito pobre espiritualmente, esse tipo de atitude de fomentar a discórdia. Nós não aceitamos, em hipótese nenhuma, grupos dentro de nossas casas. Aquele irmão que se desentende com outro irmão, aquela irmã que se desentende com uma outra irmã, e começa a fomentar isso dentro da casa, a alimentar essa discórdia dentro da casa. Nós somos, veja bem, como o próprio nome diz, é uma corrente. Quando há esse tipo de coisa, quando há esse tipo de grupo, quando é formado esse tipo de grupo e quando há esse tipo de atitude, essa corrente ela se rompe. E certamente se ela se rompe, ela prejudica. Então ela esfraquece. Então o nosso dever como padrinho, como sacerdote, é de coibir esse tipo de atitude dentro das nossas casas. Viver em comunidade é sempre muito difícil, Viver em sociedade é muitas vezes difícil porque pessoas têm pontos de vista diferentes, mas a opinião, o ponto de vista deve ser respeitado de cada um, logicamente. Mas desde que aquele ponto de vista e aquela opinião não fomente, não traga a discórdia dentro das nossas casas. Nós, enquanto família juremeira, nós devemos ter um comportamento totalmente diferente disso. Nós temos que nos proteger mutuamente, nós temos que nos ajudar mutuamente, nos amparar mutuamente, Temos que nos amarmos, nos respeitarmos. O ponto de vista deve ser respeitado, mas ele jamais pode ser um ponto de vista que fomente a discórdia, a desunião, o desamor e a desagregação de uma casa. Isso começa lá e nós começamos a perceber que a gente o discípulo dentro da casa da gente, ele tem que estar no pé do mestre dele, limpando a sua vidência, tratando da sua jurema, porque a mente vazia, ela causa, às vezes, situações que às vezes trazem desagregação. Então pensem nisso, gente, tá? Eu acho que é dessa forma. O comportamento é esse: nos ajudarmos, nos protegermos. E o papel do mais novo ao mais velho é de proibir esse tipo de comportamento que fomenta discórdia, que desagrega e que esfraquece a corrente. Esse tipo de comportamento não pode existir. Jurema é paz, como dizia o mestre Geraldo, não é esse bicho, como ele dizia. Jurema é paz, é amor, é luz e é caridade, e é respeito.
né? Então, esse tipo de atitude ela deve ser combatida em nossas casas.